Olá, pessoal. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre o Renascimento e o humanismo, ok? Então, no vídeo anterior, nós falamos sobre alguma questão do contexto histórico no qual surgiu esse movimento chamado Renascimento, com essa característica que valoriza a questão do humanismo. Agora nós vamos ver alguns fundamentos, né? Algumas questões técnicas, alguns elementos. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e acompanhassem esse vídeo e bem como fazer que vocês também façam a leitura das páginas do livro que a gente disponibilizou aqui também para esta aula, ok? Então, gente, os fundamentos. Nós temos alguns fundamentos que a gente precisa de deixar claro, né, para que vocês entendam que fazem parte desse processo. Essa é a imagem do Leonardo da Vinci. Ele chama o homem vitruviano. Eu não, como eu disse para vocês no outro vídeo, nós não estamos numa aula de arte, nós estamos numa aula de história, né? E aí, essa imagem aqui ela está um pouco distorcida na questão da proporcionalidade aqui, mas aqui você teria que ver um círculo, né? Um círculo bem feito, não é oval dessa forma, é um círculo. E aqui você veja que é um quadrado. Quer dizer, em linhas gerais e bem superficialmente falando, aqui o ser humano ele não dá para ser apenas enquadrado, né? Fazendo essa cruz aqui, eu tenho ele dentro de um quadrado. Mas ele também faz um outro gesto, né? Levanta os braços, abre as pernas e ele é inscrito num círculo, né? Então o ser humano não é definido, vamos assim dizer. O ser humano não dá para ser definido e ser limitado. Ele se desdobra, ele se transforma, ele se adapta, ele se apresenta da forma que ele acha interessante se apresentar. E a própria prova disso é justamente essa mudança de tempo, né? De uma idade média, em que nós temos uma sociedade organizada em servos e senhores, senhores e servos aí na hierarquia, e agora nós temos então os servos que se tornam senhores, os servos que mudaram o sistema. E aí esse é o ponto, né, um primeiro fundamento do Renascimento, é a ideia do antropocentrismo, de apresentar o homem como ele é naturalmente, e a condição natural dele dá para ele uma autonomia, dá para ele uma condição de se autogerenciar, de se auto-organizar, e para isso ele tem que se valorizar, entendeu? Então aí nós temos a primeira característica, que é o antropocentrismo, que é uma junção de duas palavras gregas, anthropos, que significa humano, e kentro, que significa o que está no centro, ou seja, então o homem no centro das atenções, dos interesses. Coisa que na Idade Média nós tínhamos Deus no centro, né? A palavra Deus em grego é theo, teocentrismo. Então, quando a gente fala em teocentrismo, nós estamos falando de Deus no centro. Quando nós falamos de antropocentrismo, nós falamos de o homem no centro. Então, essa é uma das características fundamentais do Renascimento, ok? Uma outra característica é o racionalismo, né? Então, racios em latim é razão, ok? Então, é a questão da racionalidade que o ser humano tem. E aí, eu gostaria que vocês verificassem lá aquela primeira imagem lá do vídeo anterior. Então, você tem lá, vamos dar uma observada aqui. Olha lá. Você tem, então, aqui, ó, olha o cérebro, que é o razão, que era uma coisa que era, na Idade Média, coisa divina, só para Deus, né? Todo conhecimento era de Deus, vinha de Deus, e às vezes ele concedia esse conhecimento aos homens. Agora, nós temos aqui nas ideias fundamentais do Renascimento, é que esse racionalismo é uma coisa que já é do ser humano, e o ser humano pode fazer uso dessa racionalidade para aquilo que ele bem entender, entendeu? Então, essa doutrina afirma que existe uma causa inteligível, uma causa de inteligência em tudo, entendeu? Mesmo que não possa ser demonstrada de fato como origem do próprio universo, entendeu? Então, o universo ele se deu origem de uma condição racionalizada, não necessariamente foi Deus que criou, mas ele tem uma fundamentação para ele se criar. E aí eu posso, então, não pela fé, mas pela razão, investigar todo esse processo. Ok? O outro elemento que é próprio dessa corrente filosófica é o individualismo, né? Então, é a questão de exaltar o humano, exaltar o indivíduo, né? Exaltar a pessoa, em oposição àquela ideia anterior que era de exaltar Deus, né? Então, tudo em nome de Deus, a vontade de Deus e tudo mais. Então, foi essa alteração também em se pensar no indivíduo.
E nós temos uma filosofia, né, que eram os estudos próprios da universidade daquele momento, né, que é a filosofia escolástica. Então, são alguns termos aqui talvez um pouco estranhos para a gente agora, no 7º ano, mas a gente vai esclarecer com toda certeza no ensino médio, né? Mas nós tínhamos na Idade Média duas filosofias principais, que era a patrística, que era o estudo dos textos dos padres da igreja, então a patrística, e a escolástica, que seria então o estabelecimento de colocar em prova as teses dentro de uns debates que se fazia dentro da universidade, ok? Então, na escolástica, então foi quando se valorizou essa condição racional do indivíduo como via para se encontrar o conhecimento, certo? Só para mostrar a diferença ou explicar a diferença, na patrística, o ser humano ele era inteligente, mas a inteligência dele era iluminada pela fé. Então, só era sabido, só era uma pessoa que sabia das coisas, aquelas pessoas que tinham fé e aquelas pessoas que Deus concedesse a iluminação dessa fé que iluminava os conhecimentos da pessoa. Na escolástica ainda é importante a fé, ainda se mantém a questão da fé, mas há em cada ser humano, então acredita-se na escolástica, que há em cada ser humano a condição própria dele mesmo adquirir todo o conhecimento de todas as coisas, uma vez que em tudo há uma racionalidade, em tudo há uma explicação possível. Ok? Então, essas ideias todas, né? Esse racionalismo, esse individualismo, esse naturalismo, esse antropocentrismo, ele foi apresentado, né? A sociedade começou a ver isso de alguma forma. Onde? Nas artes plásticas, né? Nas pinturas, nas esculturas, na literatura, nos textos, né? Então, nós temos um texto que conta o texto de Luís Vaz de Camões, né? Então, é um literata que conta os detalhes das viagens, das grandes navegações, que é muito interessante de se ver. Então, ele faz o conto dele, a história dele, porque ele está retomando um autor, né, muito antigo, lá na Idade Clássica, que é o Homero, que ele fez os textos, né, Ilíada e Odisseia, no qual ele conta as histórias do Odisseu, né, de um moço que saiu viajando pelo mundo e tendo muitas aventuras e muitas situações, descobrindo uma série de coisas. E aí o Camões aqui na Idade Média e Idade Moderna, né, no contexto das navegações, ele faz então de novo, né, tenta fazer uma literatura um pouco semelhante, né, mas é claro com elementos próprios da época dele. Tá? E outras questões que eram proibidas até então pela própria religião, que era mexer no corpo, né, tocar o corpo humano, fazer cirurgias ali, ou fazer, depois que o ser humano morre, fazer autópsia, né, observar ali o que foi a causa da morte, abrir o corpo, etc., que era proibido, porque o corpo era sagrado, inviolável. Então, aqui nós temos um momento em que a medicina se desenvolve um pouco mais fazendo esse tipo de exame, esse tipo de estudo, esse tipo de análise, ok? A física e outros conhecimentos, áreas do conhecimento, então apresentaram essas características humanistas renascentistas, certo? E aí o humanismo seria o quê? A volta aos valores da antiguidade clássica, como a gente está repetindo, né? Os valores da ética, da moral, do amor, da política, enfim, dos vários elementos que são próprios da condição humana, que eram valorizados, eram discutidos lá na antiguidade. Ok? Aí nós temos uma tese, que essa tese é grega, de um sujeito chamado Demócrito, dizendo que o homem é a medida de todas as coisas. Então, o homem sendo a medida de todas as coisas, tudo que há, ou é bom ou é ruim, de acordo com o entendimento do que o ser humano faz dessas coisas, do julgamento que o ser humano faz dessas coisas. Então, o ser humano mede, e ele diz, isso é demais, ou isso é de menos, ou isso é dispensável, pode jogar fora, ou não, ou isso é uma coisa que é indispensável, a gente tem que ter para a gente, tem que buscar. Então, o homem vai decidir, dado o seu caráter racional. Então, é valorizar a pessoa em si, encontrar na pessoa todas as qualidades e virtudes que antes eram negadas na Idade Média, porque a ideia que nós temos aqui no humanismo de o homem é a medida de todas as coisas, lá na Idade Média o homem é pecador, o homem necessita de se humilhar
para obter a misericórdia de Deus, entendeu? Então agora aqui não, aqui na verdade é o homem que se valoriza, o homem que se percebe, o homem que busca nele próprio as condições que ele precisa para ele viver e para ele entender tudo quanto há, ok? O outro elemento, meninos, é a questão da universalidade, ok? Então, os renascentistas acreditavam que a pessoa poderia vir a aprender e saber tudo o que se era possível conhecer. Lembra que eu acabei de falar na patrística? Só sabia aquilo que Deus permitia que soubesse, ou aquilo que Deus iluminava para saber? Agora, eles então estão defendendo uma ideia de que, na verdade, o ser humano ele pode saber tudo aquilo que pode ser sabido, né? Tudo aquilo que há para ser conhecido, ele pode conhecer. Entendeu? Então, ele tem essa capacidade. Não precisa de permissão de ninguém para isso. É apenas uma atitude do próprio ser humano nessa situação. Ok? Então, vamos gravar esses conceitos todos aí, porque eles vão aparecer em provas, isso aí na sua vida toda. Né? Esses conceitos nós tratamos aí. Racionalismo, a própria individualismo, humanismo. Então, esses elementos aí que fizeram parte desses fundamentos dessa aula, tá tudo no texto para ser lido e depois, logo após o próximo vídeo, que a gente vai dar uma olhada para as obras de arte, a gente faz as atividades, ok? Então, tudo de bom para vocês.